Fala, meus queridos amigos, inscritos e companheiros aqui desse canal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente, como sempre tenho falado, eu quero crer e acreditar que sim. E nesse momento eu já quero aproveitar esta oportunidade ao qual você me concede a graça da tua presença e te agradecer pela tua audiência e também, é claro, por todo o teu carinho. E se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado, eu te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, se você é novo aqui e ainda não fez a sua inscrição, saiba que esse momento é bastante propício para isso. Basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal. Amém? E eu também peço a todos para que venham compartilhar esse vídeo. Compartilhem esse vídeo com todas as pessoas que vocês gostam e também, é claro, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Digo isso porque o like ele realmente é bastante importante para o crescimento desse canal aqui nessa plataforma. E no vídeo de hoje, meus queridos, irei fazer uma coisa completamente diferente da qual eu tenho feito. Bom, para você que segue, para você que assiste os vídeos desse canal, você sabe perfeitamente que esse canal, na verdade, ele é voltado para a ministração, para a pregação da palavra de Deus. Porém, hoje eu não vou estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração, não. Até porque o que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar fazendo hoje é algo completamente diferente. Eu vou narrar para você o meu testemunho de vida. A minha história, ela vai ter início lá no ano de 1990, numa cidade pequenininha, aqui no estado de São Paulo, por nome de Itatiba. Os meus pais, eles passaram a infância juntos, eles cresceram juntos. Tanto que a minha família por parte de pai e a minha família por parte de mãe eram vizinhos. E os meus pais, eles passaram por todas as fases que as pessoas passam. Eles cresceram, eles se desenvolveram, até que chegou sobre a vida deles a fase da adolescência. E ali naquela fase da vida, eles tiveram um relacionamento. E eu, claro, sou o fruto desse relacionamento. Mas não pensem vocês que as coisas foram fáceis. Não, naquela época as coisas foram muito difíceis. Até porque os meus pais, eles eram adolescentes, eles não eram casados, eles não tinham uma experiência de vida. Os dois eram inexperientes na questão da paternidade e na questão da maternidade. E aqueles tempos, meus queridos, não eram como os tempos de hoje. Eram tempos difíceis, tempos complicados. E no exato instante em que a minha mãe ficou sabendo que estava grávida, que estava gestante, ela contou para os meus avós. E logo ao contar para os meus avós, meus queridos, as coisas começaram a se complicar. Até porque o meu velho e falecido avô, ele não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha uma completa e total falta de conhecimento bíblico. Ele não era cristão. E para piorar a situação, ele também tinha sérios problemas com o alcoolismo. Quando ele ficou sabendo que a minha mãe estava gestante, ele lamentavelmente tomou uma atitude muito errada. Ele começou a maltratar a minha mãe, começou a bater na minha mãe. Lembrando sempre que aqueles tempos eram outros, não eram como os tempos de hoje. Naquele momento a situação foi complicada, foi um tempo muito difícil para minha mãe. E por conta desses momentos difíceis que a minha mãe acabou passando ali na gestação, no ano de 1990, mais precisamente no dia 21 de dezembro, eu acabei chegando a esse mundo. E a partir dessa data, a minha história neste mundo começou. E naquela mesma época, meus queridos, o meu pai também não deu muita atenção à minha mãe. Até porque o meu pai era ainda experiente na questão da paternidade, como eu estou falando. E ali acabaram se passando alguns dias, algumas semanas. Então, o meu pai com a minha mãe resolveram terminar ali aquele relacionamento. Tempos depois, assim que meu pai e minha mãe terminaram o seu relacionamento, Deus ele acabou colocando uma outra pessoa no caminho da minha mãe. E essa pessoa era uma pessoa muito boa, era uma pessoa de um bom coração. Pessoa essa que mais tarde viria a ser uma pessoa marcante em minha história, uma pessoa marcante em minha formação como um ser humano. E essa pessoa mais tarde veio a se tornar o meu pai de criação. E tempo depois, ali naquela cidade, a minha mãe, juntamente com o seu novo parceiro, eles decidiram se mudar de cidade. Eles partiram de Itatiba para a cidade de Campinas, aqui no estado de São Paulo. E ao chegar aqui em Campinas, no estado de São Paulo, eles também enfrentaram bastante dificuldade. E ao chegar aqui, na cidade de Campinas, eles foram habitar na casa daquela pessoa que mais tarde se tornaria a minha avó de criação. Porém, meus queridos, o tempo foi passando e ali Deus foi sendo generoso com eles. Deus foi, na medida do possível, sustentando eles. O tempo se passa e ali então a minha mãe acabou tendo mais filhos. Ou seja,
a família começou a crescer e eu ganhei mais 2 irmãos gêmeos. E algum tempo depois, a minha família começou a crescer um pouco mais. Lá no ano de 1994 acaba nascendo a minha irmã caçula. Esses dias foram dias de lutas, foram dias de batalhas, foram dias ferozes, mas Deus sempre esteve cuidando da minha casa, cuidando de cada membro, de cada componente da minha família. E ali no ano de 1994 também, a minha mãe, juntamente com aquele que viria a ser o meu pai de criação, eles conseguiram uma grande bênção. Eles conseguiram uma casa, eles conseguiram um lar. O ano de 1994 também teve as suas alegrias, como estou citando agora, como foi a conquista da casa. Porém, nesse mesmo ano de 1994 também teve um capítulo triste envolvendo a minha família. Um capítulo triste envolvendo mais precisamente o meu pai de criação. Porque naquele mesmo ano descobrimos que ele não estava bem, ele estava doente. Em um belo dia de trabalho, ele acaba passando mal. E quando ele passa mal, ele imediatamente é levado ao hospital. E ao chegar ao hospital, a minha família recebeu uma notícia bombástica. Uma notícia que não era nada boa, uma notícia que não era nada animadora. O meu pai de criação, infelizmente, estava doente no coração. E agora, para salvar a sua vida, ele precisava passar por uma complicada cirurgia no coração. E realmente, essa cirurgia no coração aconteceu. O meu pai sobreviveu. Foram dias angustiantes, foram dias de guerra, foram dias de batalha, até que finalmente ele recebe alta e então ele volta para casa. O tempo passa e aí os meus irmãos começaram a crescer. Os meus irmãos começaram a se desenvolver. Eu também crescia, porém algo não estava certo, algo estava muito errado. Até porque os meus irmãos eles começaram a andar. Os meus irmãos eles começaram a ficar de pé. E o tempo passava e eu não andava. O tempo passava e eu só ficava sentado em cima de uma cama. Eu ficava deitado em cima de uma cama. Até que um dia, os meus pais resolveram me levar até um hospital para fazer alguns exames médicos. E ali, naquele hospital, foi constatado que, infelizmente, devido à gravidez conturbada da minha mãe, eu havia sofrido algumas sequelas. Em outras palavras, eu, infelizmente, fui acometido ali de uma paralisia cerebral. Paralisia essa que lamentavelmente fez com que eu ficasse muitos anos em uma cadeira de roda. Paralisia essa que acabou afetando minhas pernas e também um pouco da mobilidade de um dos meus braços. E a história não para por aí, meus queridos, porque a partir desse momento começou uma grande batalha, uma grande luta para que eu pudesse obter uma boa saúde. Eu passei por longos tratamentos, foi aí também o início de uma grande guerra na questão de fisioterapia. Eu tive que fazer vários tratamentos para poder me levantar da cadeira de roda. Eu tive que fazer vários tratamentos para poder ficar melhor. E uma outra coisa que eu quero fazer questão que você saiba, meu querido, é que aos 6 anos de idade, eu tive que passar por uma cirurgia. Porque conforme eu ia crescendo, as minhas pernas estavam se entortando, estavam se atrofiando. E a única saída para que eu pudesse ficar de pé era realmente uma cirurgia de tendões, para que os médicos pudessem colocar em mim uma espécie de bota ortopédica, que fazia com que os meus pés ficassem na posição correta. Até porque, conforme eu ia crescendo, em vez dos meus pés ficarem na posição correta, eles não estavam corretos, não, eles estavam envergados para dentro. E o uso daquelas botas ortopédicas foram essenciais para que hoje eu pudesse ter levantado da cadeira de rodas. Como se não bastasse tudo isso, lá no ano de 1997, o meu pai ele acabou fazendo aí uma segunda cirurgia do coração. A válvula do seu coração acabou dando problemas. E aí começou de novo uma grande batalha para salvar a sua vida. Nesse ano de 1997, essa segunda cirurgia acontece, ocorre, e o meu pai milagrosamente se escapa e ele consegue sair vivo dessa segunda cirurgia. E agora chegamos, meus queridos, mais precisamente próximo do ano de 1998, um ano muito importante, até porque foi exatamente nesse ano que a minha mãe teve o seu primeiro encontro com Cristo. Ela sempre batalhou para que eu, juntamente com os meus irmãos, pudéssemos ter sempre o melhor, dentro das nossas possibilidades. E a minha mãe conta que um dia ela estava andando pelos bairros para ver se conseguia alimento. E aí, numa dessas andanças, ela acabou se encontrando com uma mulher bastante especial. Mulher essa por nome de Célia, uma mulher que marcou a história, uma mulher que era cristã, era serva do Senhor. E ali ela foi usada grandiosamente por Deus. E através da vida dessa senhora, a minha mãe acabou sendo a primeira pessoa da família a aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador.
E aí os tempos foram passando, Deus foi operando milagres, Deus foi operando maravilhas. E com o passar do tempo, o meu pai de criação também veio a se converter. Ele também veio a entregar a sua vida para Cristo, para a honra e glória do nosso eterno e grandioso Deus. Então, meus queridos, mais precisamente no ano de 1999, o meu pai mais uma vez acaba ficando doente do coração. Então, pela terceira vez, ele teve que de novo passar por uma complicadíssima cirurgia cardíaca. E milagrosamente também, ele acaba sobrevivendo à terceira cirurgia. E para a honra e glória do nosso Senhor e eterno Deus, ele acabou tendo alta, acabou voltando para casa. A partir desse momento, o meu pai de criação, juntamente com a minha mãe, sempre pegou a gente, sempre levou a gente para a igreja, para que possássemos trilhar um bom caminho. Porém, meu querido, eu mesmo não gostava daquilo. Eu olhava para a minha situação e eu não gostava do que eu via. Na verdade, eu não me aceitava. Quantas foram as vezes em que eu perguntei para Deus do porquê daquilo ter acontecido comigo? Quantas foram as vezes que eu fiquei irritado? Quantas foram as vezes que, infelizmente, pela minha falta de sabedoria e conhecimento, eu acabei colocando a culpa em Deus? Quantas foram as vezes em que eu ficava triste? Quantas foram as vezes em que eu chorava? Até porque eu queria jogar bola e não podia jogar bola. Eu queria poder fazer muitas outras coisas como os outros garotos e eu não podia. Eu sempre ficava numa cadeira de roda. Quando não era na cadeira de roda, era em cima de uma cama. Assim era a minha vida, assim era a minha história. E aí foi passando o tempo, eu fui crescendo, Deus foi me dando conhecimento, entendimento. Então eu comecei a frequentar a escola, fiz amigos na escola e com muito esforço, com muita dedicação, eu acabei também terminando o estudo lá no ano de 2009. Porém, na medida que eu ia crescendo, na medida que eu ia entrando na adolescência, a minha raiva, ela começava a aumentar. A minha frustração, ela começava a aumentar. Porque eu olhava para dentro de mim, como estou falando, e eu não aceitava a situação ao qual eu estava. Eu não queria saber de Deus, eu não queria saber de conversa com o Pai. Mas, lá no ano de 2005, algo estava prestes a acontecer. Vejam como Deus é bom, vejam como Deus é grande. No começo desse ano de 2005, aconteceu algo marcante. Deus usava grandiosamente a vida de uma mulher que morava na frente da minha casa. Em outras palavras, um ponto de pregação foi aberto ali. E naquele ponto de pregação, as pessoas começaram a vir. E as pessoas começaram a ter um encontro com Deus. E aquele ponto de pregação ia crescendo, até chegar ao ponto de eles demolirem a casa daquela mulher. E no lugar daquela casa, eles acabaram construindo um templo. E esse templo vinha a ser uma igreja bem na frente da minha casa. E aquele povo gritava, e aquele povo berrava, e eu ficava irritado com aquela situação. E quantas vezes eu me irritava com aquele povo, hein? Porque eu queria dormir e aquele povo berrava. Eu queria dormir e aquele povo não me deixava em paz. Aquele povo glorificava. Até que um dia, meu querido, eu não esqueço disso até hoje. Eu cheguei até a minha mãe, pedi para que ela passasse a roupa, e então eu disse para ela que eu iria fazer uma visita ali naquela igreja. Porque eu queria saber, eu queria entender o porquê daquele pessoal gritava tanto, berrava tanto. Mal sabia eu, queridos, que naquele momento já era o próprio Espírito Santo trabalhando em meu coração para que eu pudesse adentrar aquele templo. Pois bem, naquela noite eu fui e fiz uma visita, eu fui até aquele culto. E ao chegar ali naquele local, meu querido, conforme os minutos foram passando, algo extraordinário foi acontecendo dentro de mim. Aquela raiva, aquela revolta que eu sentia por estar naquela situação, aos poucos acabou sumindo. E as palavras daquele pregador acabaram tocando a minha alma. E aí eu só sei que aquele culto acabou. E aí acabei voltando para aquele local. No segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Porém, meu querido, quando eu menos esperei, eu acabei levantando a mão e aceitando a Cristo como o único e suficiente Salvador. E ali naquele momento, eu entreguei a minha vida a Cristo. Pois o que aconteceu comigo é algo bíblico, até porque a própria palavra de Deus afirma o seguinte, que o Espírito Santo é aquele que convence o homem de todo e qualquer pecado. E naquele momento o meu espírito foi convencido de que eu estava no mundo do pecado e que eu precisava fazer uma aliança, mas não era qualquer aliança, era uma aliança com Cristo. Meu querido, agora eu quero abrir um parênteses aqui nesse testemunho e dizer algo para você que está aí do outro lado da telinha me assistindo. Talvez você, assim como eu, também é um portador de necessidades especiais. Talvez você está diante dessa televisão, diante desse celular e está passando por essa fase, uma fase onde você se revolta, uma fase onde você não sabe o que fazer,
uma fase onde você não se autoaceita como você veio ao mundo. Porém, eu quero dizer, meu querido, que do mesmo jeito que um dia eu entreguei a minha vida a Cristo, você também pode entregar a sua vida a Cristo. Ter aceitado a Cristo foi a melhor decisão que eu já tomei em toda a história da minha vida. A partir do momento que eu aceitei a Cristo, grandes coisas começaram a acontecer. A partir do momento que eu aceitei a Cristo, Deus começou a falar comigo e disse para mim que um dia eu seria um pregador da palavra. Ele disse que um dia eu seria alguém que levaria a palavra para outras pessoas. Ou seja, Deus tinha um plano na minha vida. Deus tinha um projeto na minha vida, antes mesmo que eu nascesse. Como você pode ver, como você pode observar nesse testemunho, Satanás, ele tentou acabar com a minha vida. Mas milagrosamente eu sobrevivi. E agora eu estou aqui falando com você. Você mesmo que está aí do outro lado da telinha. E eu digo mais a você. Assim como Deus mostrou que tem um plano na minha vida, assim também Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na sua história. E a sua história, meu querido, ela não vai continuar do jeito que está. Não. Porque terá mudança na sua vida. E para que essa mudança possa acontecer, é necessário você abrir o coração como eu fiz e aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador em sua história. Sabe, talvez você está me assistindo e você está revoltado com algumas situações. Talvez você está me assistindo e a raiva e a insegurança estão agora habitando no teu coração. Deixe com que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa mudar a sua vida, assim como Ele tem mudado a minha história. Esse vídeo é para todas as pessoas. Porém agora eu me direciono exclusivamente para todas as pessoas que nesse momento estão me assistindo e possuem algum tipo de deficiência física. Meu querido, o Senhor Deus Todo-Poderoso conta com você também. O Senhor Deus Todo-Poderoso quer usar você também. Usar você com poder, autoridade e graça, assim como Ele tem me usado na face da terra. Então você não nasceu simplesmente por nascer. Você não está no mundo simplesmente por estar, não. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua história, mas para isso você tem que abrir o coração. Faça aquilo que um dia eu fiz e eu te garanto que você não irá se arrepender. Amém? Ok? E uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês nesse testemunho, meu querido, é que foi exatamente nessa fase de adolescência ao qual eu estava atravessando, que um dia minha mãe me chamou na sala. E ali ela disse assim que iria me contar algo da minha história que eu não sabia, um detalhe da minha história que eu não conhecia. E ali naquele momento estava eu juntamente com meu pai, de criação, juntamente com os meus irmãos. E ali nesse momento eles me contaram que eu não era filho do meu pai. Eles falaram que eu era filho de uma outra pessoa. Eles falaram que eu era filho de um outro homem. E aí foi se passando o tempo. E eu me recordo que pouco antes de completar 18 anos de idade, eu tive ali o primeiro encontro com meu pai. Eu comecei a ter um contato com meu pai. E ali eu descobri que eu não tinha apenas 3 irmãos por parte de mãe. Eu também tinha mais 3 irmãos por parte de pai. 2 moças e um rapaz. E eu me lembro que essa etapa da minha vida não foi apenas mais uma etapa. Essa etapa foi uma etapa marcante na minha história. E agora, meus queridos, nesse momento chega uma etapa muito triste na história da minha casa, na história da minha família. Aquilo que eu vou contar agora não é mentira, não é fake, mas é a mais pura verdade, a mais pura realidade. No ano de 2013, meus queridos, o meu pai de criação, ele mais uma vez acabou passando mal no coração. E ele, pela 4ª vez, acabou passando por uma cirurgia no coração, uma cirurgia cardíaca. E milagrosamente, pela 4ª vez, esse homem que era forte acabou saindo vivo daquela mesa de cirurgia. Deus então acabou dando mais uma oportunidade para ele aqui nessa face da terra. Porém, meus queridos, pouco depois dessa data, as coisas começaram a não ficar muito boas. Até porque o meu pai, a partir daquele momento, começou a ficar um pouco mais fraquinho, um pouco mais doente. No dia 23 de abril do ano de 2016, mais precisamente às 7h30 da manhã, o meu pai, infelizmente, acaba sofrendo um ataque cardíaco. Então, os meus irmãos, juntamente com alguns vizinhos, chegaram ao auxílio dele, levaram ele para o hospital. Mas, infelizmente, ele acabou chegando morto ao hospital, acabou chegando sem vida. E ali naquele momento, o nosso poderoso e grandioso Deus achou por bem levá-lo para junto de si. O meu pai de criação, ele voltou para casa. O meu pai de criação está agora descansando no paraíso. E agora muitos de vocês devem estar se questionando, se perguntando o seguinte: como foi que começou a minha jornada aqui nessa plataforma no YouTube? Um dia eu estava triste na minha casa. Eu queria poder fazer algo bom em relação às coisas de Deus. Eu me recordo que um dia eu estava sentado na sala da minha casa. Eu estava mudando de canal
E aí eu me deparei com uma pessoa que, assim como eu, também é uma portadora de necessidades especiais. E ali naquele momento eu comecei a observar aquela cena. E eu vi aquela menina louvando, eu vi aquela menina fazendo gestos, eu vi aquela menina fazendo coisas que eu jamais imaginei que eu veria uma pessoa com necessidades especiais estar fazendo. Esta pessoa não tinha a visão. Porém, mesmo não tendo visão, ela fazia coisas que realmente você via, você percebia que era o próprio Deus na vida dela. E ali naquele momento, ali naquele vídeo, eu comecei a observar aquela situação. E através daquela vida, Deus começou a falar comigo. E o que Deus falou comigo foi algo impactante. Eu estava com o celular na mão. E aí o Espírito Santo me disse assim: menino, o que é que você tem? E eu olhei para aquele aparelho. E no instante que eu olhei para aquele aparelho, o Espírito Santo então me deu a dica. E ali naquele momento me veio uma flechada de entendimento. E eu percebi que era exatamente aquilo que Ele queria que eu fizesse. Ele queria que eu ministrasse a palavra de Deus para as pessoas. Ele queria que eu fizesse algo bom para as pessoas, utilizando-se dos meios modernos de comunicação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus queria que eu fizesse exatamente aquilo que eu estou fazendo agora. Agora, eu quero aproveitar esta oportunidade, esse trecho aqui desse vídeo, e dizer uma coisa para você. Talvez você está aí na presença de Deus, talvez você está aí na sua denominação e você não sabe o que fazer. Você está aí na sua denominação, querendo poder fazer algo para Deus, querendo poder ministrar a palavra de Deus. Meus queridos, antes eu pensava assim, que para você ministrar a palavra de Deus, você teria que obrigatoriamente meio que estar em um púlpito de uma igreja dentro de 4 paredes. É bem verdade que se o seu pastor precisar de você para alguma coisa, você deve ser obediente, você deve fazer aquilo que lhe foi mandado fazer. Se o seu pastor mandar você pregar, você vai lá e prega. Se você tem um dom de louvar, se o seu pastor mandar você louvar, você vai lá e louva. Faça aquilo que o Espírito Santo capacitou você para fazer. Porém, se você não sabe o que fazer e tem aí o dom da palavra, eu vou te dar um conselho. Se você tem redes sociais, meu querido, use as redes sociais para o bem. Faça aquilo que eu estou fazendo agora, para que outras pessoas possam ser alcançadas também por meio dos meios modernos de comunicação. Então, deixe o Espírito Santo usar você. Você é um instrumento valioso, você é um instrumento poderoso nas mãos do nosso grande e eterno Deus. Foi exatamente assim que a minha história nesse canal começou. Hoje eu não tenho somente esse canal. Hoje, para a honra e glória do nosso eterno e poderoso Deus, eu também possuo um grupo no Facebook, que até o presente momento, na data de gravação desse vídeo, conta com mais de 7.000 membros. E até hoje, eu tenho usado as minhas redes sociais, eu tenho usado a minha história, eu tenho usado tudo aquilo que Deus me deu para poder impactar outras pessoas dentro e fora de nosso país, em todo o globo da Terra. Essa é a minha história de vida, essa é a minha trajetória. Bom, e agora vem aquela clássica pergunta que não quer calar. E hoje, como estão a minha mãe e os meus irmãos? Bom, a minha mãe, ela está muito bem, ela se casou novamente com uma pessoa ao qual Deus preparou. E os meus irmãos também estão bem, estão casados. Portanto, cada um seguiu o seu rumo, cada um seguiu a sua história. Então, e o seu pai? Em relação ao meu pai, hoje ele está morando numa outra cidade, um pouco distante daqui de Campinas, onde eu moro. E ele está bem de saúde, meus irmãos estão bem de saúde. E agora, meus queridos, eu educadamente gostaria de me despedir de vocês. Porém, contudo, no entanto, antes de me despedir de vocês, eu gostaria de fazer um trato especial, um trato específico com cada um de vocês. E que trato é esse? Bom, vamos fazer assim. Eu oro por você e você ora por mim. Sendo assim, nesse momento, eu humildemente me despeço. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com meu abraço e até a próxima oportunidade, se assim o eterno e poderoso Deus porventura me permitir. Tchau!